Fala rapaziada, começando aqui o primeiro vídeo do canal. Vou fazer aqui uma lista de dispensas que eu acho que o Cruzeiro deveria adotar para a próxima temporada. Então vamos lá. Começando pelo gol, a gente tem as opções Rafael Cabral, Anderson e Mesquita. O Mesquita eu já vou remover porque o contrato dele acaba no final desse ano e já parece que ele vai assinar com o Operário. Então obrigado Mesquita, valeu. Falando agora sobre antes o Rafael Cabral que jogou 37 jogos brasileirão esse ano, só não jogou um jogo. Assim, a torcida pegou um pouco de raiva dele depois das falhas em dois clássicos seguidos, né? Mas eu acho que é um goleiro seguro, eu acho um goleiro que tem que ficar. Eu acho que o Cruzeiro, não vejo o Cruzeiro fazendo grandes investimentos numa posição que eu acredito seja desnecessária. Buscar tal investimento, porque o Rafael Cabral está aqui desde 2022. É um cara que já tem uma certa identificação, que gosta do Cruzeiro, então acho que ele deveria ficar. Falando agora do Anderson, ontem a gente viu muito pouco dele, né? Esse ano ele jogou dois jogos, se eu não me engano. Um jogo contra o Red Bull Bragantino, que era um amistoso, e o jogo contra o Botafogo. E eu até revi os melhores momentos aqui, e não foi nada acionado. Então a gente não conseguiu ver o Anderson em campo. Mas eu acredito que para continuar sendo um goleiro reserva, o Rafael Cabral não é um cara que tem um histórico de lesões. É um cara que, como eu já disse, jogou 37 jogos na temporada. Ter o Anderson na reserva para mim não seria nenhum problema. Lateral esquerda, eu acho que é o setor que a gente menos precisa de mudanças. O Cruzeiro já disse que se. O Cruzeiro já disse não, o Cruzeiro não comenta negociações, mas já foi dito, foi especulado, que o Cruzeiro talvez negociaria o Marlon por valores altos. E eu acho até algo justo, porque o Marlon veio de graça para o Cruzeiro, se o Cruzeiro consegue 5 milhões de euros nele, seria um valor bem considerável, e a gente tem o Kaique na reserva. Mas, se fosse falar o que eu gostaria que acontecesse, eu não negociaria o Marlon, gostaria que ele continuasse para o ano que vem, porque é um lateral muito seguro defensivamente, um lateral que está entre os com mais armas do campeonato, e o Kaique é uma sombra, assim, que quando precisa, ele dá conta do recado esse ano contra o Atlético Mineiro. Assim, foi um jogo espetacular. Ano passado, quando ele estreou contra o Vasco também, estreou bem. É um cara que tem personalidade, eu acho que é um cara que tem futuro. E acredito que pro ano que vem, com o Cruzeiro numa situação mais tranquila, o Cruzeiro não dependendo de jogar cada jogo e disputar todos os pontos, eu acho que o Kaique pode ter mais oportunidades. Que no final de temporada, eu acho que o Marlon deu uma oscilada, eu acho que pelo excesso de jogos. Falando agora na lateral, então eu manteria os dois. Falando agora na lateral direita, a gente tem o William Palácio e Gasolina. O Palácios, eu vou começar falando por ele. Eu acho que assim, foi um erro do Cruzeiro ter esse jogador. É um jogador que eu realmente não consigo ver nenhuma qualidade. Não achei ele bom nem defensivamente, nem ofensivamente. Eu havia visto, porque eu não conhecia o jogador antes, que quando o Cruzeiro estava negociando, que é um jogador que se destacar pela velocidade, mas eu também não achei ele grande coisa nesse quesito. Contra o Botafogo, quando ele toma o cartão, o cara toma a frente dele, então é um jogador que eu não manteria para o ano que vem. Um jogador que o Cruzeiro, infelizmente, assinou contrato até 2025. Mas eu acho que o Cruzeiro consegue negociar ele. Eu acho que ele tem mercado, ainda mais por ele ter vindo da Europa. Alguns times podem cair no nosso conto e a gente consegue negociar ele. Falando agora do William. O William é um cara que quando chegou eu criei muita expectativa nele, porque é um cara que era um jogador de seleção, um jogador que estava na Europa, mas que ficou muito tempo parado, né? E eu realmente achei que o William fosse ser um jogador que machucava muito. Mas após o primeiro jogo dele, né? Se não me engano, foi o primeiro jogo dele contra o América, que ele já machucou e ficou mais umas 2 semanas fora. Eu já imaginei que seria essa constância até o final da temporada. Mas não foi o que aconteceu. O William se mostrou um cara bem seguro, um lateral muito bom, um dos melhores do campeonato. Ofensivamente, ele é incrível. Eu acho que no final do ano ele tava errando uns cruzamentos meio bobos. Mas eu acho que é um cara que tem que ficar pro ano que vem. Pelo jeito que o Cruzeiro já tá encaminhando uma renovação. E, cara, você não vai achar coisa melhor que o William. Não vai. Então ele tem que ficar. Tem que ficar. Falando agora do Gasolina. Gasolina que esse ano começou jogando Mineiro, né? Eu lembro que quando o Atlético Mineiro ele sofre uma lesão, quando ele. Acho que ele vai pular para o Emerson não bater. O Everson não bater o tiro de meta, não tenho certeza o que aconteceu. Mas é um cara que machucou, ficou a temporada inteira fora. E nesse final de ano não teve nem oportunidade de entrar. Porque, como eu disse, o Cruzeiro estava disputando ponto a ponto. E o Cruzeiro não tinha, se dava ao luxo de poder colocar um cara que não tinha ritmo. O que eu faria? Eu testaria no Mineiro, veria se ele consegue segurar o tranco, porque mesmo ele não tendo tantas lesões na temporada, eu acho que é um cara que tem que ficar em observação. Eu acho que para nosso, para a soma do William, tem que ser um cara que quando entrar não vai ter problema. Não tô falando que tem que ser do mesmo nível do William, porque isso é muito difícil a gente encontrar, mas um cara que entre e a gente não fique com medo do Cruzeiro tomar gol pelo aquele setor, do ser um cara bem ruim, como foi esse ano com o Palácios e com o Formiga.
Então, enfim, eu esperaria, veria essa lesão, veria a pré-temporada dele, veria como o desempenho dele no Mineiro e veria se o Cruzeiro se o Cruzeiro deve ou não buscar uma sombra para o William e negociar o Gasolina. Mas no momento eu deixaria por aqui. Falar agora sobre a nossa zaga que foi nossa defesa como um todo, né? Mas a nossa zaga participou da melhor defesa do campeonato, empatado com o Atlético Mineiro, se eu não me engano, com 32 gols sofridos. É, e assim, é até um pouco bizarro poder falar isso, conseguir constatar isso, porque a nossa zaga é o Castanho Neres, né? Um cara que até outro dia estava jogando Série B pelo Guarani e o Neres jogando lá num país bem esquisito. Mas foi o que aconteceu. Eu vou começar falando aqui com o que eu acho que o Cruzeiro deve negociar, porque tem mercado. Lucas Oliveira, que já foi especulado quando o Cruzeiro estava comprando o passe dele em times americanos. Eu acho que o Cruzeiro deveria negociar jogador, foi um jogador que assim, teve um Mineiro péssimo, teve, nossa, no Brasileiro todos os jogos, todos aquele começo de Brasileiro, todos os jogos que ele jogava ele falhava bizarramente em tudo. Jogador que assim, foi injusto perder a posição pro Neres e pro Castanho, porque mesmo eles não sendo a melhor qualidade técnica, eles não falhavam tanto igual o Oliveira. Então assim, na minha opinião, o Cruzeiro deveria tentar negociar o Oliveira. Foi um cara que foi muito importante em 2022, mas que eu acho que pro ano que vem a gente poderia tentar negociar, até para trazer mais peças mais interessantes para o setor. Falando agora desses quatro jogadores aqui, o Juan Santos, jogador da nossa base, tem que ficar, né? Já acho que a idade dele, sub-20, já estourou. Então, assim, fica aí para acompanhar o elenco, eventualmente jogar, porque eu acho que pro jogador ficar preparado ele tem que jogar, tem que participar dos jogos. Jogador da base para ele ficar preparado tem que jogar. Eu manteria o Juan Santos. Falando agora do João Marcelo, o João Marcelo tem esse final de temporada começou a jogar uns jogos e quando ele jogou, a gente ficou sem entender o porquê ele não jogava, né? Porque um cara assim, que mostrou uma qualidade com a bola que nenhum dos nossos zagueiros tem, nossos zagueiros titulares tem. Um cara que ajuda muito na saída de bola e um cara bem seguro, né? No jogo contra o Fortaleza, por exemplo, ele ganhou todos os duelos aéreos. Um cara que assim, me criou uma expectativa de ver até onde ele pode ir. Ele tem contrato até o meio do ano, o Cruzeiro depois pode exercer a cláusula de compra caso ache prudente. Eu gostaria de ver mais esse cara aqui. Eu acho que esse cara aqui pode dar muitas alegrias pra gente. Agora, Nes e Castan. Eu sei que a maior parte da torcida tem a vontade de só dispensar esses dois aqui, mas eu acho que assim, o Cruzeiro eu acho que não vai fazer como foi esse ano, 20 contratações. Eu acho que o Cruzeiro vai contratar jogadores mais pontuais, mas com uma qualidade melhor. Porque para comprar o elenco a gente já tem muita gente. A gente precisa agora de peças que realmente façam a diferença. Na minha opinião, vou falar ambos juntos. Se eu fosse negociar um, eu negociaria o Neres. Eu prefiro o Castan do que o Neres, mesmo assim, eles alternavam quem fazia um jogo pior. Às vezes o Neres fazia um jogo horroroso, às vezes o Castan fazia um jogo horroroso. O que eu faria continuar com um desses dois para nossas reservas, mas como titular eu não gostaria que o Cruzeiro continuasse com esses dois jogadores. Então, se eu fosse negociar um, eu negociaria o Neres. Então, vou tirar o Neres e deixar o Castan por aqui. Tá, o Cruzeiro já contratou, né, o Zé Ivaldo. Deixa eu pegar ele aqui. O Cruzeiro já efetivou a contratação do Zé Ivaldo, ele estava treinando separado com o grupo, né? Não, ele estava treinando com o grupo, mas não estava jogando porque já tinha dirigido os 7 jogos do Atlético Paranaense e ele estava impossibilitado de jogar. E é um cara que vai compor o elenco, já está contratado. Eu só faço uma observação. No ano de 2022, o Lucas Oliveira foi o nosso melhor defensor, com certa folga, na minha opinião. Então eu me desfazeria do Lucas Oliveira e manteria o Zé Ivaldo, que não foi o melhor defensor. É, é exatamente o que eu faria, porque o Zé Ivaldo já tem mais constância Série A, né? Joga várias Série A já há muito tempo pelo Atlético Paranaense, então é o que eu faria de momento. Tá, agora vamos pro nosso meio-campo. Nosso meio-campo que tem muitas opções. Eu até já coloquei aqui o Neto Moura. Porque o Neto Moura foi emprestado no começo do ano, né? Mas volta de empréstimo agora nesse final. Cara, eu realmente não manteria o Neto Moura por quê? Porque um cara que não conseguiu. Nossa, fez um Mineiro péssimo. Fez um começo de campeonato péssimo. Nossa, o brasileiro foi muito ruim. E eu acho que você não teve espaço com esses jogadores aqui, porque ó, esses dois aqui não estavam
sendo muito usados no começo do ano. Esse cara que também estava machucado e o Justo também não era usado. É, se o Neto Moura não nem o Lucas Silva, né? Se o Neto Moura não teve espaço com esses jogadores aqui, mais o Richard e o Alisson, eu não vejo o Neto Moura tendo espaço no ano que vem com jogadores possivelmente melhores nesse setor. Eu tentaria negociar o Neto Moura, acho que o Neto Moura tem mercado também, fez uma Série B muito boa pelo Cruzeiro ano passado. Eu não acompanhei ele no Mirassol, realmente não sei se ele foi um destaque lá. Eu acredito que não, porque senão essa informação teria chegado. Mas enfim, eu tentaria negociar o nosso saudoso Neto Moura. Falando agora sobre Jussa. Jussa, o empréstimo vai acabar, não tem muito o que falar. Eu acho um jogador importante nesse reto do campeonato, mas é um jogador bem burocrático, é um jogador que não salta aos olhos e que eu acho que o Cruzeiro não deve fazer esforço nenhum para contar com ele ano que vem, porque a gente consegue opções bem melhores. Então, obrigado, Jussa. Valeu. É, falando agora sobre o Fernando Henrique. Cara, o Fernando Henrique, eu tinha uma certa expectativa com ele, porque falava que ele era uma promessa da base do Grêmio. O Cruzeiro tentou trazer ele no meio da Série B, só que o Grêmio não quis liberar. E ele veio no começo desse ano e machucou no Mineiro, né? Mas, cara, todos os jogos que ele entrou, inclusive eu tava no Mineirão no jogo que ele entrou contra o América, e foi algo bem esquisito. Ele entrou, já foi expulso, deu uma lenhada no Casares. Depois do jogo Atlético Paranaense, ele entra e erra um passe bizarro ali no nosso meio-campo, que gera o contra-ataque, o gol do Vitor Roque, fazendo o jogo ficar 1 a 0 naquela oportunidade. Cara, é um jogador que eu não vejo, eu não vejo ele sendo útil, não sei se ele pode, se ele é melhor que isso, porque essa foi a nossa amostragem, né? Um jogador que eu tentaria emprestar. É um jogador que eu tentaria tentar fazer um empréstimo, porque eu acho que o Cruzeiro não vai conseguir dinheiro com esse jogador. Aliás, se o Cruzeiro conseguisse rescindir com ele, não seria tão horrível assim, porque ele veio de graça. Mas eu acho que um empréstimo você faria bem para ele, um jogador, pro jogador poder jogar, poder fazer uma temporada mais constante jogando. E a gente vê se ano que vem a gente consegue aproveitar ele, se ele vai ter uma evolução. Então, enfim, eu emprestaria o Fernando Henrique. Falando sobre agora o Ian Lucas. O Ian Lucas que foi titular, né? Terminou um ano como titular do Cruzeiro. Inclusive se machucou no último jogo, então acredito que ele vai ficar aqui até se melhorar de sua lesão. Mas eu acho que, se não me engano, não é uma lesão tão grave. O que eu faria com o Ian Lucas? Eu daria um empréstimo também. Eu acho que assim, mesmo tendo terminado o ano como titular do Cruzeiro, eu acho que foi mais por falta de opção. Eu acho que se ano que vem a gente também busca melhorar nosso elenco, eu não vejo espaço no Ian Lucas. Sim, eu acho que é um cara de futuro, tem apenas 20 anos, mas acho que no momento um empréstimo faria bem para as duas partes. Ele poder jogar, ele poder jogar e pro Cruzeiro não se desfazer esse jogador que acabou de comprar da Ferroviária. Ok, Japa indiscutivelmente tem que ficar. Jogador que mostrou muita personalidade, estreou no Clássico contra o Atlético, né? Como lateral, mas depois fez jogos muito interessantes como volante, meia ali. Cara, é um jogador que eu gostei muito, jogador intenso, né? E que tem que ficar. E o oposto de intenso, a gente tem nosso mano Vital aqui, que eu vou até colocar um do lado do outro pra, pra falar o que o Vital faria que o Japa não faz, sabe? O Japa é um cara da nossa base, um cara com muito mais potencial, um cara novo. Então, assim, não que o Vital seja velho, o Vital tem apenas 25 anos, mas um cara muito mais novo que o Vital, ele é, se eu não me engano, o Japa tem 18 anos. Então, assim, na minha opinião, se fosse pra priorizar, utilizar algum dos dois ano que vem, é o Japa. E o Vital, assim, 32 jogos. 32 jogos seguidos sem uma participação em gol. Pô, são números meio bizarros, né? E não é como se 32 jogos sem participar de um gol e ele auxiliasse no momento sem a bola e ele fizesse uma diferença assim no nosso meio campo com o Vital, fica outra. A bola roda melhor. Não, não é o que acontece. Então, tentaria, tentaria vender o Vital mesmo. Não tentaria nem um empréstimo. Eu acho que é um jogador que assim estagnou na carreira, um jogador que tinha uma expectativa quando ele era do Vasco, mas no Corinthians estagnou. No Cruzeiro começou até bem, mas depois 32 jogos seguidos sem participar em gol, um negócio meio complicado, né? Ok, o Ramiro tá machucado, vai ficar, não tem muito o que falar. Eu acho que os jogos que ele fez esse ano foram jogos bons. Não jogos espetaculares, mas jogos bons. Eu acho que é um volante que ajuda. Um volante que às vezes a falta de técnica ele sobre com uma correria louca, né? Porque esse cara ele corre bastante quando tá jogando.
cara, é um cara que nos bastidores parecia sempre bem engajado, né? Mesmo ele estando machucado, ele viajava com o time, dava uma preleção, motivava os jogadores. É um cara que eu manteria pro ano que vem, até porque tá machucado, ele vai ficar, pelo menos até o Mineiro, até ele voltar, ele vai ficar, observa no Mineiro, mas eu acho que é um cara que pode ser utilizado, porque é um jogador que eu acho que não é um craque, mas que é útil. Útil pra qualquer elenco. Agora o Machado. Cara, o Machado é meio complicado. Porque esse ano o Machado jogou 35 jogos pelo Cruzeiro na Série A, de 38 possíveis. Fez um gol e deu 3 assistências. Assim, é, nesses 35 jogos, teve alguns jogos bem ruins do Machado, mas também teve jogos bons. Ele garantiu alguns pontos, por exemplo, contra o Vasco, que ele fez o gol de falta. Mas o problema com o Machado é a inconstância. O Machado, você sabe que talvez uma vez no jogo ele vai fazer uma cagada que por aqui, né? Ele vai tentar dar um passe errado aqui, nessa região do campo, e vai gerar um lance perigo pro adversário. Cara, na minha opinião, se o Cruzeiro consegue negociar ele, até porque isso teve especulações de Inter no meio do ano, teve especulações de futebol turco no meio do ano. Se o Cruzeiro consegue vender o Machado, eu acho que é bom para todo mundo. O Machado provavelmente teria uma valorização salarial, seria ótimo para ele. E seria ótimo pro Cruzeiro também, porque eu acho que na hora do Cruzeiro dá. Eu acho que o ciclo do Machado no Cruzeiro acabou. Acho que ele já atingiu o auge dele, o auge técnico, que ele pode apresentar com a gente. Então, eu tentaria negociar o Machado. Porém, tem contrato até 2024, então não sei se seria tão simples. Mas tentaria negociá-lo. Lucas Silva, depois que chegou, o nosso meio-campo melhorou em 100%. Eu lembro que quando ele chegou, eu não consegui entender o porquê o Pepa não colocar ele pra jogar, porque eu sabia que a partir do primeiro jogo que ele fizesse, ele se tornaria titular, porque o nosso meio-campo naquela época tava bem triste. E assim, o cara que entrou, uma liderança do grupo, é o único jogador desses daqui que já foi de fato campeão com o Cruzeiro, né? É um cara que tem duas Copas do Brasil, dois Brasileirões, um cara da nossa base. Então, assim, eu manteria o Lucas Silva, obviamente. E é isso, manteria o Lucas Silva, porque nossa, esse ano provavelmente ele foi o nosso melhor volante. Mais técnico, mais qualidade de passe, maior qualidade de lançamento. Eu acho assim, no final do ano, eu acho que ele começou melhor do que terminou. Eu acho que no final do ano ele estava meio desgastado, mas eu acredito que ele está jogando sacrifício, até porque eu vi algumas notícias que alguns jogadores estavam jogando com infiltrações, se eu não me engano. Eu estou falando o nome errado. E eu acredito que talvez o Lucas Silva seja um deles, porque no final do ano eu já estava mais conseguindo ter tanta vigor físico, saía de vez em quando no meio do segundo tempo, no começo do segundo tempo, mas manter o Lucas Silva com certeza, eu acho que uma pré-temporada, fazendo um treinamento intensivo aí no começo do ano, ele pode se tornar uma peça ainda melhor no ano que vem. Beleza, vou falar agora da nossa ponta esquerda. Vou começar falando desse camaradinho aqui, o Paulo Vitor. Assim, que contratação bizarra que o Cruzeiro fez, né? Um cara que não nem jogava no Valladolid. Ele fez 8 jogos pra gente na Série A. E, cara, eu não consigo lembrar um lance destacável do Paulo Vitor. O Paulo Vitor que tinha contrato até 2025 com o Valladolid e que o Cruzeiro. E que o Cruzeiro não, né? E que o nosso diretor pensou que seria uma boa trazer pro Cruzeiro. Não, esse cara não joga do Valladolid. Ah, leva pro Cruzeiro. Nesse janela do meio do ano, leva pro Cruzeiro. Então acabou o Cruzeiro contratou um cara no meio do ano que não foi um inútil, não ajudou em praticamente nada, só ajudou no vestiário que ele fazia, que ele dançava, cantava e dava motivação pros caras lá, mas em campo não fez nada. O Cruzeiro conseguiu assinar um contrato com esse cidadão até 2025. Não faz o menor sentido, um jogador que nunca se destacou na carreira em nenhum time, só na base do Vasco. Então, assim, 2025 para um cara que não se destacou em nada, meio complicado. Parece que eles queriam se livrar dele no Valladolid e encontrar o Cruzeiro. Mas não tem como provar isso, né? Então, não vou acusar ninguém. Mas, assim, rescinde, vende, empresta, só não deixe, só negocia esse jogador porque eu acho que ele não tem nada a agregar para a gente. Então, tchau, Paulo Vitor. Tá, falando agora do Bruno Rodrigues, pra mim o melhor jogador do meio pra frente dos atacantes do nosso time esse ano. Um jogador que teve um momento de oscilação no meio da temporada, né? Ele até disse que depois de receber uma proposta dos árabes, ele ficou meio mexido, mas que
depois de um tempo ele conseguiu já voltar ao bom futebol. Um jogador que esse ano foi improvisado, esse ano no Mineiro, jogou de lateral esquerdo, de ala esquerdo, jogou de ala direita, jogou de ponta direita, jogou de ponta esquerda e jogou de centroavante. E foi até a posição que ele terminou o campeonato, né? Eu acho que pro ano que vem, se a gente consegue manter o Bruno e conseguir jogar na posição de origem dele, que é o ponto esquerdo, que na minha opinião é a melhor posição dele, eu acharia muito válido. Eu acho que é um jogador que pode ajudar muito o Cruzeiro. Assim, a gente sabe o que esperar do Bruno Rodrigues. E se a gente gastou 13 milhões de euros no Nato Gomes, que entrega nem 25% do Bruno Rodrigues, a gente pode fazer uma, um esforço para tentar contratá-lo. Arthur Gomes, eu vou falar do Arthur Gomes e do Wesley juntos. Dois jogadores que assim, o Cruzeiro pagou muito caro. O Wesley 3 milhões de euros por 50%. Arthur Gomes eu acho que foi mais direitos, não tenho certeza da porcentagem. Mas jogador que assim, nunca se destacaram no profissional. Tem cada um, acho que é a melhor temporada mais artilheira de ambos. Tem no máximo 6 gols. É, cara, eles não vão sair. Ainda mais com o Wesley tá machucado. O Arthur Gomes se machucou no último jogo, mas eu acho que não é uma lesão tão séria. Mas o Cruzeiro não vai conseguir recuperar esse valor nessa janela. Então, eles vão ficar. Já pode, torcedor que tem raiva do Wesley aí, que perdeu uns gols feitos, pode tirar a raiva dele, porque ele vai ficar. E assim, tomara que ajude, né? Tomara que ano que vem melhore. Não tenho tanta expectativa nesses dois. Na real, não tenho nenhuma expectativa. Mas vão ficar. Então, boa sorte pros dois. E tomara que ajude a ajudar o Cruzeiro. Falando agora de Robert e Fernando, dois jogadores que têm idade para o sub-20 ainda. Então, assim, caso o Cruzeiro queira contratar mais alguém e queira descer os dois, pode. Mas eu acho que os dois já podem ser jogadores no elenco principal para o que vem. O Fernando não estava nem sendo relacionado, né? Parou de ser relacionado depois do jogo do Flamengo. Não sei o que aconteceu. Não sei se é por causa da questão física. Eu acredito que não seja nada disciplinar. Mas eu manteria o Fernando para o que vem. Obviamente, porque é um jogador que destacou muito na nossa base. E tentaria dar a chance dele no profissional para ver o que ele pode demonstrar pra gente. Se ele pode mostrar o futebol que ele apresentou na base do profissional. Porque se ele faz isso, assim, vai ter um jogador muito bom no nosso elenco. Robert também, né? É um jogador que fez bons jogos depois que entrou. Assim, na medida do possível, né? Porque ele entrava faltando 15 minutos. Mas, nesses jogos que ele entrou bem no finalzinho, ele conseguiu ainda fazer um gol contra o Goiás, um gol importantíssimo. Sem aquele gol, a gente poderia ter se complicado bastante nessa nossa reta final. Então, muito obrigado, Robert. Acho que você merece uma chance ano que vem. Rodando esse elenco, né? Até tendo mais oportunidade, entrando mais cedo nos jogos, porque, sinceramente, entre colocar o Arthur Gomes e o Robert, eu acho que eu até prefiro o Robert. Acho que o Robert tem mais o que mostrar. Então, eu manter esses quatro aqui. E agora falando da ponta esquerda, né? Nossa ponta direita, nosso meia direita. O Wesley já falei que vai ficar, não tem o que fazer. Eu negociaria. Mas ninguém vai pagar o Cruzeiro pagou. Então, acostumem-se, ele vai ficar. Falando agora do Nicão, Big Nick. Cara, Big Nick vai embora, o contrato dele acabou, o empréstimo dele acabou. O jogador que eu tinha muita expectativa não conseguiu suprir essas expectativas. É, não tem muito o que falar. O Pepa, no meio do ano, eu acho que o Cruzeiro queria negociá-lo. E, e por isso ele ficou vários jogos sem jogar, né? Com o Pepa, que é o penalti já marca de 6 jogos. Acabou que o Cruzeiro não conseguiu negociar ele. Acabou que. Depois ele até foi importante no jogo contra o Santos, assim, ele destrói. O Santos que foi rebaixado, né? É complicado. É, Big Nick destrói aquele jogo, dá uma assistência maravilhosa pro Rodrigues, faz um golaço também. Enfim, foi útil, mas pelo salário dele, acho que não contribuiu tanto. Não contribuiu tanto quanto a torcida esperava. O cara que chegou falando que era cruzeirense e tal. Mas assim, obrigado, Nicão. Boa sorte no São Paulo, no Botafogo, onde quer que seja, porque eu não sei pra onde você vai. Mas é um cara que assim, você não, você não vai e não deve fazer esforço para tentar contratar em definitivo. Tá, o Wesley já falei. Eu sou, cara, o Wesley. Agora eu vou falar desses três camaradinhos aqui. O Bilu vai ficar até o Mineiro, teve uma lesão séria, né? Tá lesionado. Sim, eu tentaria renegociar o Bilu. O contrato dele acaba até o final do Mineiro, então nem precisa negociar a partir de depois do Mineiro, ele já pode sair de graça. Mas eu realmente não consigo ver o Bilu fazendo grandes coisas no Cruzeiro. Não consigo ver o Bilu sendo titular do Cruzeiro, não consigo ver o Bilu como sendo um reserva útil. Então assim, ele vai ficar até pelo menos o final do Mineiro. Vamos ver se ele consegue render alguma coisa. Então não vou só remover ele aqui porque tem contrato até lá. O Cruzeiro não vai vender ele assim do nada, porque ninguém vai ter interessado também. Então deixa o Bilu aí. Vamos ver até o final do Mineiro se ele consegue render alguma coisa. Eu acredito que não.
Mas deixa ele aí. João Pedro e Stênio. O Stênio, que postou foto agora, né, do final de temporada, e não postou nenhuma foto do camisa do Cruzeiro. Para as fotos de final de temporada dele, mostrando uma retrospectiva da temporada, ele postou fotos só com camisas da seleção brasileira sub-20. É, eu acho que é um jogador que deve estar um pouco desgastado com diretoria, pela falta de oportunidades, com os técnicos que passaram aqui. Mas assim, o Estênio, pra ser bem sincero, eu não vejo tanto futebol nele. Eu consegui ver mais futebol nele em 2020, porque ele era muito, muito novo. Agora, em 2023, indo para 2024, eu não acho que ele evoluiu bastante para ser útil no nosso elenco. Então, eu emprestaria o Stênio até para trazer mais peças que eu acho que podem acrescentar mais. Então, eu emprestaria o Stênio. Porque assim, não vamos se desfazer do Stênio. O Stênio é um cara novo, um cara que é de seleção de base. Eu acredito que a gente consegue vender ele, mas para isso ele precisa jogar. E para ele jogar, a gente faz um empréstimo. Quem sabe ele rende 1 milhão de euros, 500 mil euros. Pô, tá show para um cara que era da nossa base, né? Um cara que poderia sair de graça. Então, eu emprestaria o Stênio. O João Pedro também. É, assim, o jogo que ele entrou contra o Botafogo não fez nada demais, mas aquele dia lá também o Cruzeiro não estava fazendo nada demais mesmo. Também emprestaria o João Pedro. O João Pedro eu vi menos jogos dele. A amostragem de jogos que eu vi dele foi muito menor que o Stênio, até porque o Stênio jogou já para ter passado de Cruzeiro em 2020. Ano passado teve alguns jogos. Mas assim, eu emprestaria o João Pedro. Eu realmente não sei o que esperar dele. Não sei se é um grande craque. Jogador que eu não vi muitos jogos, mas eu emprestaria ele para para ele poder jogar, evoluir e aflorar seu futebol. Quem sabe se proposta para ele, ele possa vender. Enfim, eu emprestaria o nobre João Pedro. Matheus Pereira. Matheus Pereira que assim, se tivesse amigos, terminaria o ano com umas 8 assistências, 6, 8 não, umas 5 assistências, umas 6 assistências. As como o time do Cruzeiro perde gol, hein? Deus me livre, esse ano foi foda. Mas é um cara que assim, é, todo jogo que ele joga, a maioria, não é todo não, mas a maioria dos jogos que ele joga, ele cria uma chance clara de gol, deixa um atacante nosso sozinho, ele e o goleiro. Então assim, um jogador que cria uma chance clara de jogo, uma chance clara de gol por jogo, é um jogador que assim, vale bastante dinheiro e que deve ser mantido. Tem contrato até o meio do ano. Vamos ver se ele consegue fazer um Mineiro de assim, destruir no Mineiro. O Cruzeiro querer comprar o passe dele. Eu acho que o Cruzeiro vai querer comprar o passe dele porque o que ele mostrou nesse final de ano, mesmo sem ritmo, porque ele tava voltando acho, das férias lá na Arábia e de lesão também. Voltando das férias lá da Arábia sem ritmo, o que ele mostrou, eu achei bem interessante. E espero que o ano que vem o Matheus Pereira seja bem melhor que isso, faça muito mais que isso, porque eu acho que o cara esse link aqui é que eu tenho mais expectativas. Porque esse cara aqui eu acho que é o mais chega perto de um craque. Uma coisa que o Cruzeiro não tem há um bom tempo. Há um bom tempo. Tá. Falando agora sobre nossos centravantes, coloquei o Gilberto Papagaio e o Ruende. O Ruende eu coloquei aqui porque eu acho que ano que vem o Cruzeiro já pode começar a dar oportunidade pra ele. Eu acho que esse ano ele tá bem novo ainda, mas eu acho que no Mineiro o Cruzeiro já pode começar a dar uma rodagem, colocar ele em um jogo, colocar ele em outro jogo. Até pra ele acostumar com o ambiente de elenco profissional, acostumar com o treinamento, já começar a jogar com jogadores mais fortes que ele costumava enfrentar na base. Enfim, é um jogador que eu acho que você já deve começar a botar ele para jogar. Gilberto. Gilberto maior decepção da temporada, um jogador que foi nulo, um jogador que simplesmente não conseguia ajudar em nada, um jogador que fez gols inúteis, gols que não alteravam o placar. A maioria dos gols que o Gilberto fez, o Cruzeiro já estava ganhando. Acho que ele fez dois contra o América, quando o Cruzeiro já ganhava de 2-0. Fez gol contra o Bragantino, quando o Cruzeiro já ganhava do Bragantino. Fez aquela cagada contra o Corinthians, que gerou o gol do Corinthians, assim, bizarro. O Gilberto foi afastado porque não é que não estava ajudando, ele estava começando a atrapalhar. Eu acho que ele não estava com a cabeça aqui. E sério, ficar postando foto na praia, sorrindo, enquanto o Cruzeiro tá tudo. Tá bem mal, tá bem complicado a situação. E ficar postando foto sorrindo na praia, se divertindo, cara, não sei se é uma coisa muito ética. Mas enfim, o Gilberto não pode ficar pro ano que vem. Eu acho que é um cara que tem mercado, tem contrato até o final do ano que vem. Mas assim, eu acho que se o Cruzeiro alinhar e conversar com ele, a gente consegue fazer uma rescisão. Porque ele também sabe que foi foda, Gilberto. Fez nada por aqui, nada, 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 nada. Nulo. Papagaio. Cara,
Papagaio, eu acho bem bizarro o contrato que o Cruzeiro fez com o Papagaio. O Papagaio tem contrato até o final de 2026. Sinceramente, não entendi esse contrato. Final de 2026, o que que estava esperando? Que o Papagaio fosse explodir no Cruzeiro? Assim, pelo que mostrou. Ele teve um pouco de azar também, né? Teve aquela bola na trave contra o São Paulo, uma defesaça acho que do goleiro do Botafogo. Não vou lembrar que jogo que fiz, mas eu acho que já tava impedido também. Mas enfim, um jogador que não mostrou muito, não me encantou aos olhos. E um alerta que ficou pra mim foi porque o Cruzeiro não tinha nenhum centroavante de ofício pra esse final de temporada. Até por isso o Bruno Rodrigues estava jogando por aqui. Somente o Papagaio. E no jogo contra o Botafogo. Ah, não. No jogo contra o Botafogo não foi. Porque no jogo contra o Botafogo ele foi cortado. O Cruzeiro não levou o Papagaio por questão técnica. Sendo que o Cruzeiro não tinha nenhum centroavante no elenco, só o Bruno Rodrigues. Tipo, meio estranho. E se esse ano que o Cruzeiro teve o pior ataque do campeonato, o Papagaio não conseguiu nem ser realmente relacionado, sem concorrência na posição, assim, me deixa um alerta que esse jogador não vai render. Então eu tentaria negociar. É o que me fica, é o que fica pra mim, a impressão que eu tive quando ele não foi nem relacionado, sendo que não tinha ninguém diretamente disputando a posição. O Bruno Rodrigues estava improvisado. Então, assim, o jogador que eu tentaria negociar. Não acho que vai vir grandes propostas por ele. E o Cruzeiro se complicou, né? Até o final de 2026. Foda, foda. Mas assim, tentaria negociar, empréstimo. Tentaria vender. Mas eu acho que o empréstimo também seria interessante pra gente pelo menos não ter que pagar os salários. Então, então basicamente é isso. Esses jogadores que eu manteria para o ano que vem. Obviamente, se pintar uma proposta, eu negociaria Wesley e Arthur Gomes, mas acredito que não vai chegar uma proposta com os mesmos valores que o Cruzeiro pagou. O Bilu tá aqui porque tá lesionado, então vai ficar pelo menos até o Mineiro, então deixei ele aqui. Mas no geral é isso. Deixe suas opiniões nos comentários se você concorda ou não. Que jogador você manteria que eu tirei, que jogador que você não manteria que eu deixei aqui. Se você é a favor do Fica Machado, a favor do Fora Machado, enfim, deixa o like aí, deixa seu comentário. Valeu, obrigado.